E ao contrário do que pode parecer, sucesso não é uma coisa fixa, não tem uma definição certa, quer dizer, você vai ter um significado no dicionário sobre aquilo. Porém, gente, o sucesso ele é subjetivo, tá? Ou seja, o que é sucesso para você pode não ser para outra pessoa. Por exemplo, a sua definição de sucesso pode ser totalmente diferente da definição de sucesso do seu filho. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje, como sempre, eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. E o assunto de hoje é: será que meu filho vai ter sucesso na profissão que ele escolher? Eu acho que talvez essa pode não ser a pergunta mais feita pelos pais, mas ela é muito feita, é muito perguntada, assim. Acredito que todos os pais que amam seus filhos, eles se preocupam, claro, né, com o que os filhos vão escolher e, acima de tudo, se eles vão ter sucesso com essa escolha, né? Não é à toa que muitos dos pais ainda querem direcionar seus filhos para uma ou outra carreira na tentativa de garantir que ele tenha sucesso naquela escolha. Bom, como a gente está falando diretamente desse tema, né, que envolve essa palavra sucesso e que na cabeça de muita gente pode ser uma ideia fixa, né, tipo, sucesso é isso, e eu acho interessante que a gente comece falando sobre isso, tá? Porque ao contrário do que pode parecer, sucesso não é uma coisa fixa, não tem uma definição certa, quer dizer, você vai ter um significado no dicionário sobre aquilo. Porém, gente, o sucesso ele é subjetivo, tá? Ou seja, o que é sucesso para você pode não ser para outra pessoa. Por exemplo, a sua definição de sucesso pode ser totalmente diferente da definição de sucesso do seu filho. Tendo dito isso, eu acho que o primeiro ponto aí, o ponto de partida dessa sua caminhada aí, né, juntamente com seu filho, na verdade é uma caminhada muito mais dele do que sua. Porém, eu acredito que não é como aquela jornada em que você necessariamente vai estar ali de mãos dadas com ele, mas é uma jornada que você deve estar ali, tipo, observando, sabe? Eu creio que aquela situação, por exemplo, eu vi um programa uma vez de pais, assim, muito protetores, e aí tinha uma psicóloga, né, que estava aconselhando a família, porque os filhos se sentiam muito presos, eram filhos bem pequenos, assim, eram 2 filhos, um com 6, outro com 8, e eles se sentiam muito presos com os pais, e aí eu lembro que a psicóloga fez como se fosse um piquenique, né, levou a família para um piquenique, um campo aberto, e os pais cheios de medo, pensando que poderia acontecer qualquer coisa, que um inseto podia picar, que eles podiam, enfim, vários perigos aí, né? E aí a psicóloga orientou eles ao seguinte: olha, você não deve se preocupar enquanto você tiver ele em vista. Então você orienta, fala, olha, você pode ir até onde você veja o papai ou a mamãe e o papai ou a mamãe vejam você. E assim, não foi instantâneo na cabeça dos pais, mas funcionou. Então, eu acho que usando esse exemplo aí, né, essa historinha, ela cabe bem aí nesse exemplo, nesse tema do vídeo de hoje, né, nessa parte específica do vídeo que é uma jornada tua e do teu filho, mas é uma jornada muito mais dele do que sua. É uma jornada que no final dela, ele vai começar a caminhar sozinho. Então eu acho que você não tem que necessariamente estar de mãos dadas querendo abraçar ele no colo, mas tem esse princípio em mente. Você pode deixar ele ir na sua frente, caminhando sozinho, contanto que você veja o que ele está fazendo e ele te veja. Caso ele precise da sua ajuda, você vai estar lá para socorrer. 2 coisas importantes que eu preciso dizer para você antes da gente entrar em outro assunto. Primeiro é a seguinte, cara, a adolescência não é um período fácil, não é, e cada vez está mais difícil. Eu escuto muita gente falar assim, com relação ao tema bullying, né? Eu escuto muita gente assim, pessoas acima de 30, 40 anos, né? Que fazem o seguinte comentário:
esse negócio aí de bullying é palhaçada, isso sempre existiu de chamar o cara ou a menina de óculos de 4 olhos, ou falar que um era muito baixo, ou muito alto, muito magro, muito gordo, enfim, sempre existiu isso aí e agora estão problematizando isso. Assim, de fato sempre existiu, não que fosse certo, não é certo hoje, nem era certo desde que se criou isso, né? Assim, essa questão do bullying é um problema assim, bastante grave, né? Mas não é o tema desse vídeo. O fato, por que eu tô comentando isso aqui? Porque hoje em dia, como sempre existiu, existe o bullying, tá? Só que antigamente o bullying ficava na escola, né? Tipo assim, se teu filho foi à aula e as pessoas lá aprontam com ele por algum motivo, quando ele sai da escola, ele vai pro refúgio dele. Às vezes o pessoal da rua gosta dele, ou em casa ele é muito amado, muito querido e tal, e ele tem um refúgio dele. Hoje em dia isso não acontece, tá? Você tem a tecnologia tá aí para isso, tem o ponto positivo e negativo. Nesse caso você tem o WhatsApp, você tem grupos, você tem, sei lá, Telegram, você tem milhares, você tem Instagram, Facebook, você tem milhares de coisas assim que podem expor o jovem, sabe? Então, tipo assim, esse período não é fácil. Pô, ele vai para a escola, ele não tem que necessariamente só se preocupar em sair bem, quer dizer, deveria ser isso, né? Ele tem que se preocupar em estudar, se sair bem. Mas a verdade é que os jovens, pô, se preocupam, tipo, pô, sei lá, se ele vai pagar algum mico, vai alguma foto pra rede social, se vai expor ele. E se isso acontecer, cara, não adianta, vai expor na escola, quando ele sair no caminho de casa ainda vai estar lá, quando chegar em casa pra brincar com os amigos da rua ainda vai estar lá, quando ele for dormir ainda vai estar lá, entendeu? Então, assim, um jovem hoje, não só por conta disso, tá? Mas por várias outras questões, ele tem muito mais preocupações, principalmente com relação à escolha de carreira, do que alguém que tinha 15 anos, sei lá, 20, 30 anos atrás. É muito diferente. E com relação à própria escolha de carreira em si, né? Hoje em dia a gente é meio que bombardeado, tem informação de todos os lados. E nem sempre toda informação tem crédito, né? Você tem muita questão hoje das fake news aí. Claro que isso eu não costumo ver muito isso acontecendo com alguma carreira em especial, com com essa questão de escolha de carreira, desculpa, mas existe, né? Então o jovem também tem que se preocupar com isso, ele querer pesquisar. Às vezes ele não sabe por onde começar. Claro que todo mundo conhece o Google e tal, não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes eles querem saber questões específicas sobre alguma carreira, ou simplesmente eles não têm ideia do que pesquisar. E aí escolhem uma carreira qualquer aí, por um critério que eles acharam que foi bom, ou porque os pais acharam que foi bom. E aí quando ele cai lá na faculdade, ou mesmo no mercado de trabalho, né, depois de formado, ele acaba aí se frustrando, se decepcionando. E às vezes acaba querendo largar tudo, ou então ele continua, mas é um péssimo profissional, mega frustrado, que é aquele profissional que, pô, que quando chega segunda-feira, ele já tá, pô, naquela angústia, sabe? E eu tenho certeza que você não quer isso pro teu filho, ou pra sua filha. Bom, eu disse que tinha duas coisas importantes para falar sobre isso, e a segunda gente, existem várias pesquisas hoje que comprovam aí a importância de várias figuras, né, na escolha profissional aí de qualquer adolescente, não só seu filho, de qualquer jovem, né? Pô, existem muitas figuras aí, desde, sei lá, um grande amigo, sei lá, um ídolo que ele tenha, até mesmo vocês que são a família, né? Então, assim, o fato é que de todas as figuras existentes, a mais importante, pelo menos apontadas nas pesquisas, né, estatisticamente a mais importante são os pais. Não necessariamente os pais, né, às vezes, tipo assim, pô, o jovem pode morar com os tios, com os avós, mas essas figuras ali de convivência, que muitas vezes ele tem como figura de pai e mãe, mesmo não necessariamente sendo, né, essas figuras elas são as mais importantes nessa questão de escolha de carreira. Então a maneira como você vai se comportar perante o teu filho, as coisas que você vai fazer ou não, podem e provavelmente vão influenciar diretamente a escolha dele, certo? Uma questão muito comum que acontece bastante é que, assim, muitas vezes quando você tem aquela coisa, você pensa em ter um filho, às vezes vem no momento que você planejou, às vezes vem no momento que você não planejou, mas a gente ama os filhos incondicionalmente, acima de tudo. E o fato é que
muitas vezes você começa a planejar o futuro dele ou a carreira, assim, às vezes até antes da concepção, né? Você fica imaginando, quando eu tiver um filho, ou quando, sei lá, você tá grávida, ou sua esposa tá grávida, você tá ali já pensando, e quando o menino ou a menina nasce, você vai, parece que os planos vão se concretizando na tua mente, né? Assim, é legal, assim, a gente querer bem para os nossos filhos. Isso não é só legal, mas é muito importante. É um sinal de que você ama seu filho e isso é muito bom, ok? Porém, você não pode ou não deve querer impor um critério seu, por exemplo, seu critério de sucesso ao seu filho. E isso acontece muito quando os pais são profissionais bem-sucedidos na área que eles fazem, que eles atuam. Por exemplo, são médicos muito bem-sucedidos, dentistas muito bem-sucedidos, engenheiros, enfim. Quando geralmente os pais são muito bem-sucedidos, eles acabam querendo quase impor que o filho siga o mesmo trajeto, a mesma carreira, porque tem aquela questão de tipo, pô, mas olha só, eu tô aqui, eu posso ajudar ele, eu tenho conhecimento, eu tenho influência, né? E muitas vezes os pais pensam, pô, seria burrice da parte dele, ele não queria fazer isso, né? Tipo, pô, tanto jovem aí procurando emprego e tal. Mas é isso, você vai ter que pensar e botar na tua cabecinha aí de que a concepção de sucesso para você não é a mesma para os seus filhos, ou pode não ser a mesma para os seus filhos, ok? E acima de tudo, vão ter aqueles casos em que o jovem não quer. Ele não quer por algum motivo, porque a tua profissão às vezes pode ter servido de exemplo negativo para ele. Por exemplo, se você trabalha muito e para ele era mais importante, sei lá, ter os pais em determinados momentos da vida do que ter os pais trabalhando e ganhar um presente. Pode ser que ele planeje alguma coisa que dê liberdade, que dê mais tempo para ele passar com os filhos dele. Enfim, a gente não tem só casos de exemplos de carreiras que trazem exemplos positivos, né? Mas também carreiras que podem trazer um exemplo negativo. Ou simplesmente, às vezes, o jovem está num momento de conflito com os pais e ele não vai querer seguir a profissão dos pais. Pode até ser que ele se desse bem com aquilo, mas naquele momento da vida dele, se ele não enxergar aquilo com outros olhos, ele não vai querer seguir o mesmo caminho dos pais. Eu vou trazer aqui agora 5 pontos que eu acho interessantes a gente conversar para você que está assistindo esse vídeo e de repente não sabe exatamente o que fazer nesse momento, né, para ajudar o teu filho com relação a essa questão de escolha de carreira. Vamos lá? Primeiro, ajuda teu filho a reconhecer ou a descobrir quais são os pontos fortes e os pontos fracos dele e ajuda ele a trabalhar com os pontos fracos, né? E assim, é comum, ou melhor, é comum não, né? Todos nós temos habilidades que podem e devem ser desenvolvidas. Quando eu digo habilidade, gente, não é necessariamente, eu sou bom em fazer alguma coisa. Eu me refiro a habilidades assim, como por exemplo, proatividade, como por exemplo, pontualidade, assiduidade, organização, enfim. Nós temos essas habilidades que podem e devem ser desenvolvidas, tá? São habilidades que são procuradas aí. Todo empregador quer um profissional proativo, quer um profissional que chegue na hora, quer um profissional organizado, enfim, né? É importante que você ajude seu filho a descobrir quais são essas habilidades que ele tem mais trabalhadas e quais as que ele tem menos trabalhadas, né? Que são pontos fracos dele, e ajude ele a desenvolver cada uma, tá? Se vocês quiserem algum tipo de dica para isso, algumas habilidades ou como desenvolver, eu trago aqui em alguns vídeos no futuro para vocês, certo? E é só deixar aí nos comentários para que a gente fale sobre isso em vídeos futuramente, né? Senão esse vídeo teria aqui 2 horas e não é o objetivo desse vídeo. A propósito, se você não conhecia o Busque Sua Arte, não sabe que nós somos um canal exclusivamente sobre assuntos do universo de escolha de carreira, e você tem um filho, um sobrinho, um neto, enfim, ou conhece algum jovem que esteja nessa fase aí, esteja em dúvidas, não sabe exatamente o que escolher ou o que pesquisar, se inscreve no nosso canal, compartilha, clica no sininho, certo? E aí você vai ajudar a gente a espalhar essa informação cada vez para mais pessoas, sejam pais ou sejam jovens, ok? Tendo em vista que aqui no nosso canal a gente tem linhas de vídeos para os pais, como esse que você está vendo agora,
e linhas de vídeo para os jovens. Então é importante que a gente consiga espalhar essa informação aí para poder ajudar ao máximo de pessoas, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Segunda dica que eu trago para vocês, cara, essa talvez seja difícil para alguns pais, tá? Não faça as tarefas deles ou por eles, tá? É comum, assim, que, sei lá, quando seu filho é pequeno, você acostuma a arrumar a mochila, ver o material dele, vestir, enfim, né? Teu filho na fase de escolha de carreira, provavelmente ele já tem aí mais de 14 anos, ele já tem a personalidade dele formada, apesar de poder parecer que não, tá? Mas existem diversas teorias aí. Freud, por exemplo, ele já tinha aí aos 14 anos, na concepção de Freud, a personalidade já estava formada, Piaget também, enfim, né? Então, segundo especialistas, a personalidade do teu filho já está formada, ele já tem discernimento de algumas coisas. E quanto mais você fizer as coisas por ele, mais vai prejudicá-lo. É importante que a gente ajude os nossos filhos a caminharem com as próprias pernas, né? Meus pais sempre falaram, a gente tem que criar os filhos para o mundo, eles têm que saber andar. Então eu cresci com essa visão e eu acho isso extremamente valioso, tá? Se vocês acostumarem os filhos de vocês você vai lá e faz, isso vai provavelmente gerar dificuldades muito grandes para ele quando ele tiver que começar a tomar as próprias decisões. E a escolha de carreira, gente, apesar de alguns pais acharem que deve ser uma decisão dos pais, não é. A escolha de carreira é uma decisão que deve ser única e exclusivamente do jovem. Claro que ele pode pedir apoio aos pais, à família, professores, enfim, mas essa decisão é uma decisão que cabe unicamente a ele. Afinal de contas é ele, né, teu filho, teu sobrinho, enfim, é esse jovem que está tomando essa decisão, que está fazendo essa escolha, que vai conviver aí 20, 30 anos com aquela profissão, né, com aquela carreira que ele escolher. Por mais que ele mude de vertente dentro daquela carreira, é ele que vai conviver com isso. Dica número 3. Vocês podem planejar o futuro juntos. Não planeja o futuro dele sozinho, tá? Ao passo que você também pode não querer que ele pense em tudo sozinho, por achar que ele ainda não tem, mesmo tendo a personalidade, que ele ainda não tem a maturidade ou a experiência para fazer isso, o que é normal, tá, gente? Alguém que está na fase de escolha de carreira aí, vamos dizer assim, abaixo dos 20 anos, tem muito pouco, ou às vezes nenhuma experiência profissional, então é normal que os pais queiram ajudar. Porém, gente, eu digo para vocês que quando falar nessa coisa de planejamento de futuro, não faça isso por ele, tá? Planejem juntos. Senta um dia, conversa com ele, assim, pô, de repente vocês vão ver um filme juntos, e aí no final do filme, pô, puxa um papo, num restaurante, na mesa quando forem jantar, assim, tem que ser uma coisa leve, tá? Não pode ser uma coisa imposta, uma coisa pesada, que vai criar um clima ruim, para que ele não se feche na conchinha dele e não queira falar sobre isso. Mas é importante que quando vocês falarem em planejamento de futuro, de carreira, de vida para ele, que vocês façam isso juntos. Dica número 4. Acompanhe os esforços que eles fazem e valorizem, tá? Deem recompensas. Vou dar um exemplo bobo aqui. Quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, assim, por exemplo, se eu chegasse em casa, tirei uma nota 9 na prova. Pô, era certo, meu pai olhava assim minha prova, pô, aqui ó, você deu um mole aqui, podia ter tirado 10. E quando eu tirava 10, ele olhava e falava assim, você não trabalha, não paga conta, não faz mais que a sua obrigação. Assim, não façam isso, tá? Isso foi ruim, pô, eu gosto menos do meu pai por causa disso. Não, pelo contrário, meu pai é uma figura, assim, excepcional pra mim, sem igual. Mas eu digo para vocês, não façam isso. É importante que ele enxergue que aquilo é bom. Entre aspas, é como se aquilo fosse o trabalho dele. O trabalho dele, nesse momento, é a escola. É o trabalho que ele precisa ter um bom desempenho, que ele precisa se desenvolver, que ele precisa se sair bem, né? Ao mesmo tempo que nós, enquanto adultos, a gente gosta de reconhecimento, gosta de... eu bati uma meta no trabalho, pô, ganhei uma folga, por exemplo, ou ganhei um bônus em dinheiro, né? Uma comissão por algo que eu vendi, enfim.
A mesma maneira que vocês, enquanto adultos, gostam disso, proporcionem isso aos filhos de vocês ou aos jovens que vocês conhecem, né? Pô, cara, olha só, acompanha ele. Se tu viu que ele tá se esforçando para estudar, vai lá, pô, dá um reforço positivo. Se ele vier com uma nota alta, pô, dá um reforço positivo. Se você não quiser dar uma recompensa, um presente, mas, pô, comemora, pô, que legal, que bacana, como é que foi? Foi difícil, não foi? Você teve que estudar muito e tal, né? É importante que vocês valorizem isso, né? Que vocês acompanhem esses esforços e valorizem. E claro, se você viu que ele se esforçou e por acaso não tirou uma nota boa, também deve ser valorizado, tá? Você pode, então eu não quero recompensar porque ele veio com um 4. Ok, isso pode acontecer. Mas é importante que vocês conversem sobre o que aconteceu. Tipo, poxa, eu vi que você estudou tanto, o que que houve? Você tem dificuldade? Foi alguma coisa que você não sabia e tal? Essa interação vai cada vez mais aproximar vocês, vai estreitar os laços de confiança e dessa questão da intimidade, da conversa, né? Que alguns jovens têm mais dificuldade em conversar com os pais. E vai facilitar, por exemplo, quando vocês estiverem falando de escolha de carreira, que é um negócio que os filhos têm que confiar nos pais, que eles se sintam à vontade para falar sobre o pensamento deles, sobre o que eles querem, as dúvidas e o que eles gostariam, tá bom? Então fica aí essa dica número 4. Dica número 5. Estimula a integração e o relacionamento entre não necessariamente vocês como família, mas o teu filho com a sociedade. É importante, gente, o jovem muitas vezes ele só quer se sentir aceito. Tem muito menino ou menina, adolescente, enfim, né, que ele não faz questão de ser o famoso, o popular, ele quer fazer parte do grupo. Então é importante que você estimule teus filhos, ou sobrinhos, enfim, ou netos, seja lá o que for, né? É importante que você estimule-os a frequentar redes sociais não, perdão, ciclos sociais, né? Pô, vai lá, desce, vai ver se conhece alguém aqui no condomínio, na rua, vai fazer uma amizade e tal, ou se for algum meio assim, mídia social, você deve estimular também, porém com um certo acompanhamento, né? A internet hoje tem algumas questões mais complicadas, né? Porém, aí você pode muitas vezes ativar controle de pais, enfim, tem ferramentas aí que podem te ajudar, mas também não é o tema desse vídeo, ok? O fato é que nessa dica número 5 é importante você estimular os relacionamentos e integrações dele dentro de diferentes ciclos. Algumas coisas mudam muito para nós enquanto adultos, tá? Por exemplo, eu posso ser o dono de uma quitandinha que, sei lá, vende frutas e legumes. Eu posso ter um amigo que fez uma especialização na faculdade de Harvard, é um executivo que, sei lá, lidera dezenas e dezenas de empregados, talvez até centenas de empregados, tá? Com especializações, muito estudo, aquele executivo com um dia a dia super cheio. E posso ter um amigo desempregado, tá? Não diminuindo, tá, gente? Só para trazer exemplos bem diferentes. O fato é que desses 3 exemplos, né, no caso, o dono da quitandinha, o desempregado ou o líder executivo, né, formado em Harvard, enfim, os 3 vão ter basicamente alguns problemas iguais com os filhos em escolhas de carreira, tá? Talvez até alguns, por exemplo, o executivo que trabalha muito, né, que é menos presente, vamos dizer assim, talvez tenha até mais problemas. O fato é que os 3, se tiverem filhos aí nessa fase, né, cara, os jovens têm dúvidas comuns, isso é perfeitamente normal. Então pode ser que independente da tua realidade, os problemas sejam os mesmos, né? Não adianta você estar achando aí porque você tem uma profissão X ou Y, ou porque no momento você não está trabalhando, né? Que você, meu filho passa por coisas que outros não passam. Pode ser, pela realidade dele. Mas quando se fala em escolha de carreira, em dúvidas, dessa coisa do jovem tipo, o que eu vou fazer? O que eu vou escolher para minha vida? Sabe? Assim, são pontos comuns, independente da realidade do jovem. Então, a realidade hoje, né, é essa. Você não precisa achar que as dúvidas que seu filho tem são unicamente deles. Possivelmente são dúvidas de outras pessoas, né, na fase de escolha de carreira, e que você vai poder pesquisar ou conseguir alguma ajuda aí se você começar a entrar por esse caminho. Eu gosto de
fazer um exercício aqui em alguns vídeos, né? Uma coisa minha, tá? Eu gosto de trazer algumas frases e a gente conversa um pouquinho sobre cada uma. Então é isso que eu vou fazer agora, tá? Eu vou trazer algumas frases que eu vejo em alguns lugares na internet sobre esse tema e a gente vai bater um papinho sobre cada uma, beleza? Vamos lá? A primeira é: não tente querer ser assertivo, querer ter certeza ou estar certo nesse assunto de escolha de carreira com os teus filhos, tá? E eu acho muito importante a gente falar isso, porque existe, vamos dizer assim, o jovem rebelde e o não rebelde. Aquele que quer seguir os pais, que quer dar orgulho, que quer que os pais olhem para ele bem, enfim. E o jovem rebelde, que é aquele assim, pô, o adolescente rebelde sem causa, que tudo ele quer contrariar. Independente de um ou de outro, você querer ser assertivo, querer escolher a carreira dele, fazer tarefas por ele, enfim, independente desse estilo dele, você pode prejudicar teu filho ou a tua filha, tá? E se ele for um rebelde, você tá vendo uma boa oportunidade para ele, pode ser que ele nem tente querer fazer aquilo simplesmente porque você quer que ele faça. Ao passo que se ele não for um rebelde, se ele, né, é dedicado, quer dar orgulho aos pais, quer que tudo corra bem, você pode estar vendo uma boa oportunidade para ele, que de fato pode ser uma boa oportunidade, mas que não se encaixa com ele. Nós já falamos sobre isso em diversos vídeos aqui no canal. Se você não conhece, aí busca aí nos nossos vídeos, tá? Inclusive, gente, hoje é domingo, dia 26, tá? Eu vou tentar colocar esse vídeo no ar hoje, se não amanhã, segunda, dia 27 de janeiro de 2020, tá? E agora no dia 23, na quinta-feira agora que passou, eu dei uma aula online gratuita, tá? Eu vou ver se eu consigo disponibilizar o link aqui para vocês na descrição, tá bom? E essa aula, gente, ela só vai ficar disponível até quinta-feira, dia 30, depois ela sai da internet. Então assim, se você está assistindo esse vídeo agora, seria legal você pegar o teu filho e assistir essa aula online junto com ele, tá? Assim, pega uma pipoca, pega um suco, a aula é grande, foi mais ou menos aí 2 horas de aula, onde eu abordei aí diversos aspectos que são necessários para você poder fazer uma escolha de carreira consciente. E é uma aula que deve ser assistida entre pais e filhos. Então, cara, se você está assistindo esse vídeo aí, ó, dá uma olhada aí no link, na descrição, né, que eu vou colocar para vocês, e assiste essa aula. Chama teu filho, tua filha, sobrinho, sobrinha. Se você conhecer jovens que estejam na fase de escolha de carreira, chama esses jovens e assiste junto com ele. De repente vai ser um bom start para vocês poderem conversar sobre esse assunto, certo? Então, vamos lá. Mais uma frase aqui. Deixa a conversa fluir. E o que eu quero dizer com deixa a conversa fluir? Cara, mantenha um bate-papo aberto com teu filho, sabe? Sem muita formalidade, sem muito senta aqui, sem muito rodeio. Tipo, senta aí com a tua filha, com teu filho e, pô, tem um papo aberto. Pô, filho, fala aí, você já pensou em alguma coisa? Tem alguma carreira que você já viu, que você quer pesquisar? E deixa ele falar, deixa ela se abrir, enfim, conversem naturalmente, não tornem esses papos uma coisa que pode ser engessada ou chata para o adolescente, ou que ele vai se sentir obrigado a te dar uma resposta que vai te agradar. Deixa ele livre para conversar como se vocês nesse momento fossem mais amigos do que pais. É importante que ele tenha essa mentalidade de confiar nos pais como ele confia nos amigos dele, ok? Então, vamos lá. Mais uma frasezinha. Escute mais do que você costuma falar. Nesses momentos, nessas conversas, é importante que os teus filhos, eles até desabafem com você, se for o caso. Então não adianta também você perguntar, filho, você já pensou sobre isso? Aí ele ou ela começa a falar e você, mas eu acho que não é assim não. Esse é um momento, gente, em que nesses papos você deve estar muito mais atento ao que ele vai te dizer do que ao que você deve falar para ele, tá? Deixa ele te fazer as perguntas, ou ela, e se ele não fizer perguntas, ao final da conversa, ao final dele ter te contado as coisas, aí sim você chega e dá a tua opinião, né? Você fala, olha, eu já passei por isso, né? Tipo, pode ser que você não tenha passado pela dúvida. Existem alguns casos de jovens que escolheram seguir aquele caminho e foram, né?
Mas assim, você pode colocar isso pro teu filho também, olha, eu passei por isso, então olha, eu não passei por isso, mas eu conheci gente que passou. Hoje em dia tem diversas ferramentas aí pra gente buscar na internet que podem ajudar. Pô, vamos ver alguma coisa juntos, vamos pesquisar juntos, né? Então isso é importante, tá bom, gente? Afinal de contas, né, não é à toa que dizem por aí que a gente tem 2 ouvidos e uma boca para que a gente escute mais do que fala, né? Então esse vai ser um excelente momento para você começar a praticar isso. Próxima frase. Incentive o teu filho ou a tua filha a buscar informações. Não precisa ser necessariamente na internet, tá, gente? Ele pode conversar com pessoas, com professores, com amigos seus, amigos dele, pais de amigos dele. Se algum dia você pegar sei lá, um táxi para algum lugar, o taxista pode dar uma opinião, enfim, você conversar com pessoas, buscar informações online e offline é uma das melhores maneiras de te trazer ideias. Muitas vezes a gente não consegue pensar em alguma coisa sozinho, fechado no teu mundinho. Mas quando você olha algum texto, alguma frase, alguma imagem, aquilo te dá um insight para você ligar os pontos e pensar em alguma coisa que você não tinha pensado antes. E com certeza isso vai acontecer com teu filho também. Então incentiva ele ou ela a buscar informações. Próxima frase. Ajuda teu filho ou sua filha a descobrir habilidades que ele possa ter, habilidades naturais. E o que eu quero dizer com habilidades naturais? Sabe aquelas coisas que as pessoas chamam de dom, de vocação, ou às vezes de talento, enfim, né? De repente, seu filho ou sua filha pode ser muito talentoso para dança, ou para música, ou para arte, para, sei lá, para cantar, para dançar, para tocar algum instrumento, para ser um bom ator ou uma boa atriz, né? Sei lá, um jogador de futebol, enfim. É importante que você estimule o seu filho a descobrir essas habilidades dele, tá? Muitas vezes nós, enquanto pessoas, nós somos levados a escolher uma carreira por isso. E eu vou dar um exemplo bem bobo aqui para vocês, para ilustrar isso que eu tô falando, tá? Vamos supor que, sei lá, você está desempregado, não sabe mais o que fazer da vida, aí você, sei lá, um dia na internet você descobre assim, agora, tá começando a entrar na moda ou ficar em alta a produção de cupcake. Aí você resolve fazer um cursinho, vou aprender a fazer isso aqui, vai que de repente eu consigo me dar bem com isso. Aí você faz, aí você fez o curso, aí você resolve fazer para alguns amigos antes de tentar vender. Cara, todo mundo elogia, todo mundo acha o máximo, todo mundo acha lindo, todo mundo acha bom. Aí, beleza. Aí você resolve, né, vender. Quando você começa a vender, cara, aquilo faz um maior sucesso. Todo mundo que compra volta em você. Só que você nunca tinha pensado na sua vida em fazer cupcake para vender. Porém, muito provavelmente você vai querer investir naquele caminho. Alguns por pensar assim, eu tô ganhando dinheiro com isso. Alguns porque pensam assim, então, pô, as pessoas estão gostando. Mas o fato é que quando existe esse reconhecimento, tipo, você faz isso bem, eu gosto disso que você faz, as pessoas pagariam por isso, isso é de extremo valor, de extrema importância. Então pode ser que ele descubra um dom ou uma vocação, tá? Eu não gosto de usar essas palavras, mas pode ser que ele descubra essa habilidade natural dele, ok? E isso leve ele a querer trabalhar aquela carreira. E claro que você pode estar pensando assim, pô, você tá maluco, vai que meu filho canta bem, vai que meu filho toca um instrumento muito bem, eu não quero que ele seja músico, músico morre de fome, né? Existe essa premissa aí, né? Esse misticismo, não só com relação à música, mas com relação a várias outras carreiras, né? E, gente, eu digo pra vocês que eu conheço vários, tá? Eu tenho amigos de infância que hoje são músicos e tal, e todos têm uma carreira, né? E todos têm sucesso, principalmente porque para quem é dessa vertente da música, da dança, de arte, o sucesso não está necessariamente atrelado ao dinheiro, tá? Todos os amigos que eu tenho, que são artistas ou músicos e tal, nenhum deles é infeliz, mesmo não ganhando rios de dinheiro. Então, se de repente o teu filho ou a tua filha tem uma habilidade natural inclinada para isso, cara, deixa ele descobrir, deixa ele tomar a decisão dele, deixa ver se vai ter reconhecimento, se as pessoas pagariam por aquilo.
e ver o que ele vai te contar sobre isso. Se você quiser inibir isso, você pode gerar vários problemas do tipo, teu filho pode fazer direito, um exemplo, você quer que ele faça direito, né? Quero que ele faça biomedicina. Ele pode se tornar um biomédico e daqui a 10, 15 anos, cara, ele pode descobrir que ele é frustrado. Ou tipo assim, como eu já citei casos aqui reais de pessoas que eu conheço, que a pessoa com 40, 50 anos, funcionário público, carreira estável, ganhando um salário bom, desistiu de tudo para ser músico, sabe? Tipo, montou uma banda, a banda deu certo, eles começaram a ser chamados para shows e foi embora, foi que foi, né? Que gerou até impacto na família dele, no casamento, enfim. Então, porra, vamos pensar nisso agora. Agora é a hora de você refletir sobre isso, de não inibir as coisas que podem ser naturais e que podem ser boas para ele. Mais uma frasezinha aqui. Seja disponível. Eu gosto de falar seja disponível e não esteja. Você estar disponível é uma coisa, você ser disponível é outra. Isso é uma concepção minha, tá? E o que eu quero dizer com isso? Assim, que quando a pessoa precisar, você vai estar lá. Se em algum momento, você está fazendo alguma tarefa que é importante para você, mas, cara, se é importante para ele ou para ela, né? Conversar com você naquele momento, pode ser, sei lá, vou dar outro exemplo bobo aqui, eu gosto muito de exemplificar as coisas, né? Você tá colocando uma prateleira na parede, sei lá, você mãe ou pai, enfim, tá lá colocando uma prateleira na parede, né? Um negócio que você não pode parar ali no meio. Aí de repente, teu filho ou tua filha vê você fazendo aquilo, se interessa e resolve conversar com você sobre aquilo. Pode ser que não seja o momento ideal você dar um corte nele. Tipo, a gente pode conversar depois, quando eu terminar? Porque na hora ele teve aquela start e muitas vezes o foco do adolescente é o que eu digo, é o foco dos 12 segundos. Ele fica 12 segundos prestando atenção naquilo, depois ele vai embora. Então, assim, cara, vai ser a morte você parar aquilo ali no meio e fazer um outro furo ou botar uma bucha, um parafuso, enfim, depois? Não vai. Então, se ele te fez uma pergunta com interesse, né, que aquilo pode futuramente até direcionar ele para alguma carreira, fica disponível ali naquele momento para ele, né? Seja disponível em todos os momentos em que ele precisar, principalmente com relação a esse assunto, tá? Até porque isso é uma questão momentânea na vida dele. Se ele fizer uma boa escolha ou ela fizer uma boa escolha, dali para frente é menos uma preocupação na vida dele e na sua. Bom, gente, esse vídeo tá ficando muito grande, então por último eu vou trazer mais uma frasezinha aqui que é uma questão difícil para os pais, tá? Essa frase é o seguinte: aprenda a lidar com o empreendedorismo. Gente, quando a gente fala em empreendedorismo, né, os pais, principalmente os mais conservadores, não querem de jeito nenhum que o filho seja empreendedor. O fato é que o mundo hoje, né, principalmente a realidade que a gente vive hoje no Brasil, com a mudança das leis trabalhistas, a gente está aí prestes a ter uma reforma da Previdência, as coisas estão cada vez mais empurrando os futuros trabalhadores, né, quem ainda vai entrar no mercado de trabalho, muito provavelmente vai ou pode ser contratado sem carteira de trabalho. Ele pode ter que abrir um MEI, uma Eireli, uma pequena empresa, enfim, e aí ele já vai ser um empreendedor. Então é importante que você aprenda a lidar com isso, tá? E que você esteja lá para incentivar o teu filho, né? Porque aí, se você for fugir disso, a questão da assinatura da carteira de trabalho está ficando menos comum, e aí você vai acabar querendo direcionar teu filho para onde? Para alguma carreira militar, para concurso público, e pode ser que o perfil dele não seja esse, tá? Então, assim, seguindo tudo que eu te falei nesse vídeo até agora, muito provavelmente você já vai ter tido pelo menos algum insight, né, ou alguma desconfiança sobre o perfil dele ou dela. Mas assim, se ele quiser entrar no mercado de trabalho, é importante que você esteja com a mente aberta para aceitar essa questão empreendedora. Então, gente, para finalizar, eu vou botar essa questão aí, né? Posso garantir o sucesso profissional do meu filho? Não, você não pode garantir isso. Na verdade, a gente não pode nem garantir o nosso. Aliás, sei lá se a gente pode garantir qualquer coisa nessa vida, tirando o fato de que todos vamos morrer um dia. Meus pais sempre disseram pra mim, a única coisa certa nessa vida é a morte, de resto nada é certo, né? Às vezes a gente tem planos, plano A, B, C, enfim, né? A gente tem uma certa segurança, mas garantir alguma coisa, especialmente se teu filho vai ter sucesso na carreira dele,
Não tem como a gente garantir. A gente pode tentar buscar ferramentas e informações para ajudar ele nessa escolha e fazer com que ele faça uma escolha legal, de acordo com ele, né? Essa carreira deve ser escolhida dele para a carreira, ou seja, ele tem que pensar nele primeiro, quais são as habilidades dele, para depois pensar na carreira. Não tenta pegar uma carreira qualquer e querer encaixar nele, porque pode não encaixar. Sabe aquela cena típica assim, que você tem uma criança, ou aqueles testes que eles fazem assim, tipo, tem um macaquinho, enfim, tentando encaixar um quadrado no círculo? É isso. Não tenta fazer isso, cara, porque a carreira dele pode ser o quadrado e a personalidade, a inteligência dele, tudo pode ser um círculo, e você vai ficar lá tentando encaixar que ele não vai conseguir. De novo, eu vou repetir. Não tem como garantir sucesso na escolha dele. O que você pode e o que você deve fazer é se colocar ao lado dele e trazer todas as ferramentas para que ele faça uma boa escolha e seja um bom profissional. Bom, gente, é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou, se você acha que é importante que outros pais, outros familiares ou até mesmo outros jovens tenham acesso a esse tipo de conteúdo, que cada vez mais se fala sobre isso, cada vez mais se fala sobre bons profissionais, né? Então, se você gostou do conteúdo, ajuda a gente aqui no canal. Clica, se inscreve, compartilha, clica no sininho, tá? E por que eu digo clica no sininho? Porque aí toda vez que sair um conteúdo novo, você vai ficar sabendo logo de cara, tá bom? Então é isso, gente, ó, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês, ó, isso tenha plantado uma sementinha no coração de vocês, que vocês possam mudar um pouquinho alguma coisa que vocês venham fazendo com os seus filhos ou filhas aí. E eu espero que vocês ajudem eles a buscar a sua arte.